Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje vamos falar com você, profissional da área do direito e também você da medicina, você que é profissional da medicina e além disso, você também é empresário de Franca Região. Nós hoje aqui na bancada do Edley vamos estar falando um pouquinho sobre o direito empresarial e também sobre o direito da saúde. E para falar conosco aqui sobre essa pauta tão importante, está aqui na bancada do Edley hoje pela primeira vez, meu amigo, esse grande profissional, o Dr. Fabrício Santos. Seja bem-vindo, Dr. Fabrício, ao Edley Podcast. Prazer é todo meu. Quero agradecer imensamente pelo convite, pela abertura, aproveitar a oportunidade para parabenizar todo o projeto, toda a equipe do Edley, que é de suma importância para a nossa comunidade jurídica, mas também para trazer maiores esclarecimentos para a população. Maravilha, a gente que agradece você pela contribuição aqui hoje no Edley e a gente vai falar para você aí, você tanto médico, você também odontológico, você que atua na área da medicina aí, em diversas formas, você que é empresário também. O Dr. Fabrício ele tem uma atuação muito ampla nessa área, né? Hoje ele atua já na área empresarial já há um bom tempo. Eu quero pedir para ele falar um pouquinho, inclusive, por que ele escolheu a área empresarial e depois por que ele se especializou na área, inclusive, do direito da saúde, né? E da medicina. Mas quero que você fique bastante atento hoje, porque ele vai falar um pouquinho como que é a aplicabilidade que ele hoje atua para quem está na área da medicina, como ele consegue dar para você um panorama de como você tornar a sua profissão um pouco mais aplicável dentro de todas as regulamentações que a medicina hoje tem, né? Com todos os órgãos como o CRIMESP, o CRO. E eu quero, antes de mais nada, perguntar para você, doutor Fabrício, por que você escolheu o direito, onde você se formou e como que você se conheceu e se descobriu na área do direito? Bom, eu sempre reforço, eu acho que eu fui escolhido pelo direito. Exerço com muito amor, com muita paixão, muita vivacidade, esse tão importante pilar da sociedade. Eu me formei na Fafran, em Ituverava, em 2020. Eu comecei atuando no direito previdenciário. Previdenciário. Um dos pilares das minhas relações é a gratidão, e eu sou muito grato ao Dr. Marco Barbosa Oliveira, lá de Ituverava, que me abriu as portas quando eu nem advogado era. Me trouxe para estagiar no escritório dele e me mostrou como é bom você poder ajudar as pessoas. Então eu tive uma atuação ali por volta de 2 anos no direito previdenciário, mas eu sempre tive uma paixão muito grande em ajudar o empresário, auxiliá-lo a trazer ferramentas para o seu dia a dia. Foi onde eu fui migrando para o direito do trabalho, com foco no empresário. Então, eu estabeleci algumas parcerias, alguns trabalhos muito consistentes e sólidos na confecção de ferramentas, realmente, para o empresário ter uma gestão um pouco mais segura. E, recentemente, a minha esposa abriu uma clínica, né, de estética, juntamente com a minha cunhada, que atua na área odontológica, e eu me vi inserido nesse mundo. Comecei uma especialização, termino agora em dezembro, e isso foi me cativando. Então, hoje eu divido um pouco do meu tempo no escritório para apoiar o empresário, principalmente na área trabalhista, mas também auxiliar esse profissional médico a confeccionar ferramentas para que o objetivo principal, que é a medicina, estética e demais áreas correlatas, consigam alcançar o êxito, que é o bem-estar e a saúde. Muito bem colocado. Para a gente finalizar a parte, entender um pouquinho como que é, inclusive, a própria atuação sua com o direito empresarial, né? A maioria, como você falou, do trabalhista, de alguns profissionais, eles atendem mais realmente o profissional, o trabalhador, o colaborador. Você atua na defesa e na atuação com o próprio empresário, né? E aí a gente está falando de relacionamentos, né? E o empresário hoje no Brasil, convenhamos, né? Ele, além de ter que lidar com diversos gargalos que realmente, e os desafios que todo empreendedor hoje enfrenta, né? No Brasil, no cenário, tem-se o relacionamento com colaboradores. E aí eu não sei qual o perfil, mas hoje em Franca a gente tem empresas pequenas, grandes e médias, mas colocando aqui um cenário mais, vamos dizer, robusto.
uma empresa que tem aí mais de 100 funcionários. Querendo ou não querendo, são vários colaboradores, é muito relacionamento, são vários cenários. Nós estamos falando de ser humano que também tem as suas peculiaridades, individualidades e cenários diversos. Como que é para você atuar com o empresário, tendo que inclusive lidar com todos esses momentos que envolvem o empresário, né? Como que é pro advogado dar tanto uma assessoria, até mesmo quando às vezes acontecem conflitos, né? Vamos colocar os dois cenários. Como o advogado pode ajudar numa prevenção em termos com colaboradores e como que é o trabalho de um advogado no sentido de cenários quando ocorre realmente conflitos com colaboradores. Josué, o meu princípio basilar de atuação é não estar focado naquele trabalho atrás da mesa. Eu vou até a empresa, eu procuro conhecer um pouco da cultura, eu procuro conhecer um pouco da rotina do empresário, para entender o que eu posso fazer para tornar mais fácil a comunicação entre ele e o colaborador. O colaborador é revestido constitucionalmente de direitos básicos, interessantes, necessários, que a gente tem que dar o devido respeito, o empresário Sim. tem que ter essa consciência, porém a gente pode, no preventivo, negociar a convivência entre as partes, o que vai facilitar, que talvez não vai precisar desaguar no judiciário, que já é tão desgastante. Então eu chego na empresa, eu vou entender da cultura dela. A empresa ela tem um estatuto, vamos dizer assim, hipoteticamente. E nesse estatuto ela regula tudo que tem para ser regulado. Primeira coisa, a gente faz uma separação. O estatuto ele é usado de modo geral, ele é usado para regular as relações dentro e fora da empresa. A gente confecciona um regimento interno, a gente vai pegar ali as linhas de trabalho e combinar com o trabalhador. Olha, nessas situações a gente vai proceder assim, eu enxergo dessa forma, gostaria que você pegasse a visão da empresa e aplicasse dessa forma, porque eu acho que o legislador, quando ele criou as hipóteses de penalização que tem dentro da CLT principalmente, eu acho que a gente deve focar principalmente no caráter pedagógico e não em si o fim ser a punição. O meio talvez seja a punição para um ato gravoso, faltoso, mas em si o fim deve ser o efeito pedagógico que aquilo deve ter para você construir uma cultura. Então, Sim. eu acredito nesse tipo de advocacia empresarial, onde a gente entende a necessidade e a gente fornece ferramentas para que essa relação ela seja baseada na boa-fé, nos costumes e no objetivo principal, que é geração de riqueza, e não só riqueza material, mas o crescimento de ambas as partes. Perfeito, muito bem colocado. Acho que um ponto aqui que realmente ficou em destaque, que a gente percebe que culturalmente muitas empresas não têm e querem às vezes criar ali só realmente um conceito de regras, ou principais regras, numera ali de 1 a 10 regras. Mas eu acho que o que você colocou aqui é o mais importante, que eu acho que todos os empresários não têm essa preocupação. O estatuto, porque o estatuto ele dá um embasamento legal para qualquer descumprimento do colaborador? Eu acredito que não adianta a gente ter 1000 regras, se não saber aplicá-las. Sim. Então é esse dia a dia, é a aplicação, essa experiência de ir a campo e entender o impacto dessas regras no dia a dia. E onde que o trabalhador também tem a chance de pensar e repensar a sua colocação, a sua missão e qual a colaboração para o crescimento do ambiente ao todo, não só do âmbito da empresa, Sim. mas do meio com que ele convive, do que ele traz para a empresa diariamente e do que ele leva para casa quando ele vai embora. Sim. Eu acredito nessa construção. Nessa atuação, né, a gente está falando de estatuto, aí tem a CLT que realmente também dá seguridade para o colaborador. Dentro desses dois cenários, você tem que também conhecer o que o colaborador tem que ser também oferecido e garantido, né? Para também você ter essa consciência com o seu empresário de que ele também tem que dar. Então, ou seja, é aquilo que você falou, a gente precisa também condicionar para também a gente conseguir crescer junto. Nesse parâmetro também, o advogado também tem que trazer também essa consciência de que o que está garantido na CLT precisa ser entregue, o que o colaborador precisa, ou seja, condições, IPIs e tudo mais, você também tem essa atuação de deixar o empresário, o cliente ali consciente disso. Sim,
Com toda certeza. O regimento interno ele é um instrumento onde ele prevê obrigações para as duas partes. Os direitos previstos na Constituição, eles são invioláveis, e a gente tem a consolidação das leis do trabalho, que é mais abrangente, especifica, que regula essa relação, mas nós temos também um instrumento muito bom que são as convenções coletivas. Então, quando a gente percebe que a aplicação de uma convenção coletiva ele não vai ser benéfico numa totalidade para as partes, a gente parte para uma negociação direta com o sindicato, que é o ente, vamos falar assim... representante. Sim. Então, a gente faz um acordo coletivo, algumas regras não podem ser flexibilizadas, não podem ser relativizadas, mas naquilo que pode ser negociado, a gente briga para trazer o relacionamento para um molde saudável para as duas partes. Então, o empresário também tem que entender, olha, eu preciso cumprir regras, e o que está lá no meu regimento interno, eu preciso aplicá-lo dia a dia, senão eu falo uma coisa e faço outra, e aí não fica legal. E aí tem tudo aquilo, tem que estar realmente tudo bem postado com antecedência, tem que ter realmente tudo bem às claras, para que a hora que você for tratar porque você lida com o empresário, mas você lida com a outra parte, que é que relaciona diretamente com o empresário. Então, tem que ter realmente também esse esclarecimento para a outra parte, entender o que ela vai ter que ter ali como obrigações. E aqui vale realmente a importância de a gente poder ter informações como a que você está contribuindo hoje no Edlei, para a gente entender como que o profissional do direito, o advogado, ele é crucial justamente para que a gente consiga criar vias seguras de relacionamento naquilo que a gente hoje exerce em qualquer área, principalmente na área empresarial. Mas passando agora para a área, igual você falou, que você atua hoje, que é a área da medicina, né? A gente conhece, Franca tem muitos profissionais, excelentes profissionais, inclusive ainda na área da medicina, e eu queria que você fizesse para a gente aqui, desse para a gente uma introdução. Quais são hoje os principais órgãos que regulamentam esse profissional, que dão para eles diretrizes de como poder atuar, as suas questões éticas, as suas questões de aplicabilidade, para a gente entender a complexidade que esse profissional também hoje tem. E querendo ou não querendo, um profissional de extrema importância para a sociedade. Bom, vamos lá. Eu estou trazendo para dentro dessa área que eu estou atuando agora, tudo que eu aprendi no direito trabalhista empresarial, nas relações que eu formei, no sentido de dar também segurança. Hoje as mudanças, as alterações são constantes. E o profissional da área da saúde, o profissional da área de estética, ele precisa estar antenado aos conselhos e às resoluções. E também não deve deixar de acompanhar as evoluções. O principal objeto, uma relação médico-paciente, é realmente o bem-estar, é a saúde, mas entre o início da relação e ali atingir ou não o objetivo, possuem várias camadas e várias esferas, que os órgãos tentam aí estabelecer as diretrizes. Então a gente fala de CREMESP, a gente fala de CRO, CRF, aí tem os conselhos federais também, que editam normas, resoluções, para que essa relação seja segura, para salvaguardar os direitos do paciente e também o direito da atuação médica. Então a gente tem assim vamos falar de não digo novidade, uma coisa que está sendo cada vez mais usual. Prontuário eletrônico, ele tem as diretrizes para ser utilizado. O médico, quando ele vai elaborar um prontuário, ele tem que seguir algumas denominações, ele tem que seguir algumas regras para que atinja o fim específico, que alguns profissionais de outras áreas que não diretamente médicos, cirurgiões, eles, por exemplo, eles não trabalham com relatório de alta médica. E às vezes um tratamento psicológico você tem que ter isso muito bem fundamentado, você tem que ter essa história muito bem constituída. O profissional, às vezes, odontológico, ele é um tratamento. Sim. Ele precisa liberar esse cliente depois, esse paciente. Ele precisa produzir ali um documento que ateste, olha, você passou por esse procedimento, está liberado. E muitas vezes isso, no dia a dia, não é tão usual. E a gente trabalha realmente para vir e dar a segurança. Olha, a gente está atento às atualizações do conselho,
E a gente vai aplicar isso dentro do consultório. Fazer esses documentos. E, por outro lado, acaba o profissional da saúde também tendo que gerir uma empresa. Sim, passa-se a ser um gestor. Por mais que a atividade médica ela não é uma atividade de amplo comércio, mas ele tem funcionário, ele tem folha de pagamento, e a gente entra para poder validar todas essas etapas e deixar com que o profissional se preocupe com o principal, que é a busca de uma melhor técnica, a busca de um melhor aparelho para conseguir dar mais segurança no tratamento por paciente. Então a gente atua justamente para auxiliar os profissionais no dia a dia, para que eles tenham clareza do que se pode, que não pode fazer, para ele escolher a melhor forma dele realizar os tratamentos dentro do estabelecimento. E a gente está falando hoje, né, de um cenário, de um século, de um tempo, né, ainda mais pós-pandemia, de que os atendimentos eles diversificaram muito, né? Hoje, inclusive, Franca tem, não sei se todos conhecem, mas Franca tem uma grande startup de atendimento a nível mundial, que é a Starbem, que ela é uma especializada em tratamentos de terapias, onde todos e qualquer pessoa de qualquer localidade do mundo vai ter ali à sua disposição profissionais para fazer as suas terapias videoconferência em qualquer lugar do mundo. E é sem dúvida uma coisa que qualquer pessoa não imaginava ter e hoje tem esse acesso. Até, aí querendo, é uma mudança porque o profissional ele não vai estar ali presente, né? Nós estamos aqui presente, ele vai estar de forma remota. E nisso precisa também ter todo o quê? Uma descrição, precisa ter todo um processo, precisa ter tudo uma norma. E quais são, assim, para as pessoas que, inclusive, alguns que a gente sabe que atendem remotamente, quais que são as regulamentações, o que tem que ser realmente feito e até mesmo revisto, às vezes, em cenários? A teleconsulta, ela foi uma necessidade, né? Um dos aprendizados e uma das benesses, se a gente pode dizer, como estudo da pandemia. Sim. Então, ela foi regulamentada, porém, ressalta-se, é importante o profissional buscar subsídio dentro do seu conselho. Para saber, olha, o que eu posso trazer para um conceito de teleconsulta e o que eu não posso. Então, existem algumas restrições pontuais específicas aplicadas a cada área. Então, não é uma regra geral. Tá? Então, ela é autorizada, porém, existem as restrições, existem as limitações, e o profissional tem que estar atento. Especialidade por especialidade. Por quê? Ele quer oferecer uma facilidade, mas ele precisa entender se essa facilidade, essa globalização, se ela está devidamente regulamentada, se ela está devidamente validada pelo conselho qual ele está ligado. Muito bem importante. E às vezes a maioria dos profissionais acaba aqui indo vamos dizer, entre aspas, na onda do que está acontecendo de novo e achar porque alguns pode exercer deliberadamente sem realmente se adequar ao que deve ser feito, né, como você pontuou. Isso é realmente muito relevante. Agora, colocando um pouquinho aqui, nós falamos de profissionais diversos, né? Nós estamos falando de médicos, endocrinologistas e tudo mais. E eu queria que você falasse assim, como que hoje o profissional da área do direito da medicina, ele cria com o possível, né, profissional dessa área, esse relacionamento e qual que é o auxílio que um profissional do direito pode gerar a esse empresário, entre aspas, né, que acaba se tornando empresário porque ele tem seu consultório, ele tem, igual você falou, os funcionários, como que é a prestação do serviço realmente do profissional do direito para essa classe? A gente tem algumas discussões, a gente tem algumas questões, como, por exemplo, na área da estética, a publicidade, ela deve ser devidamente regulamentada. Não é porque algum operador desse serviço faz um tipo de publicidade que eu vou aplicá-lo aqui e vou fazer. É realmente necessário se valer de alguém que detém um conhecimento técnico para validar. Olha, o que eu posso trazer em termos de publicidade? Até onde eu posso expor o meu cliente? Até onde eu posso trazer um antes e depois de procedimento, sem ter, inclusive, os instrumentos validados. Nós temos a LGPD hoje, nós temos o termo de livre esclarecimento e consentimento, que são documentos que devem ser confeccionados e, digo mais, discutidos com o cliente. Olha, você vai passar por um procedimento estético, você aceita a gente
veicular a sua imagem, isso tem que estar expresso, isso não é tácito. Ele tem que estar feliz com o resultado, apesar de que não é uma profissão de resultados. Não posso vender o resultado. Eu tenho que vender a minha técnica e no meio disso eu tenho uma série de documentos para validar isso. Olha, eu vou te expor aqui numa rede social com 20 mil seguidores. Você está disposto a aparecer? Estou. Você tem que lavrar um termo disso. Olha, as informações que eu tenho sua aqui, inclusive a guarda do prontuário, quem que manipula isso dentro do consultório, dentro da clínica? Ó, a pessoa X, Y, Z. Essas pessoas têm que ter um termo com a clínica de confidencialidade. Tem que ter ali um documento declarando, inclusive, olha, eu me comprometo a guardar o sigilo dessas informações. Porque senão, um simples vazamento, ele pode trazer para o profissional da saúde sérios riscos, enormes riscos de responsabilização de algo que ele não se preveniu e fez constar expressamente que o paciente concorda com essa veiculação, ele concorda com essa divulgação, com essa publicidade e esse marketing. Isso tudo respeitando sempre as diretrizes do conselho. Muito bem colocado. Para a gente concluir, que eu acho que esse é um ponto que você colocou que é importante, e a exposição realmente ocorre mesmo, e o profissional às vezes entrega um resultado para o cliente ali, já quer realmente fazer com ele para coletar um feedback dele ali e tudo mais. E como que é também, que eu acho que essa deve ser realmente uma dúvida também pertinente, né? Como que é a liberdade ou vamos dizer, quais que são as regulamentações que um profissional dessa área hoje ele pode exercer no nível de fazer com que o seu nome ou talvez o seu consultório possa se propagar? Eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa atuação mais artesanal, análise de caso a caso. Então, quando a gente entra num consultório de estética, por exemplo, a gente vai primeiramente validar essa documentação. A gente regulamenta essa questão do funcionário com a clínica e depois a gente parte para analisar o que está sendo feito e o que a gente pode contribuir. É de suma importância que essa documentação ela seja clara. Então, o profissional ele não pode usar uma linguagem estritamente técnica. Porque se ele fala com um profissional da mesma área, ele está em nível ali discutindo procedimentos, técnicas. Mas se ele fala com uma pessoa que não tem o conhecimento técnico em nível com esse profissional, ele pode induzir essa pessoa a erro. Então tem que ser claro, tem que ser objetivo, esclarecedor e nunca de forma, vamos falar assim, compulsória. Olha, eu vou te entregar essa documentação, explica para o paciente o que é cada coisa. Olha, isso aqui, você está me autorizando eu veicular a sua imagem? Não, eu não quero que veicule a minha imagem, então isso aqui você não assina. Olha, você está concordando aqui que os funcionários da clínica podem operacionalizar o seu prontuário. Não concordo, doutor, quero que só você faça. Então, essa negociação, é lógico que o profissional da saúde, ele tem a liberdade técnica de atuação. Então, isso também precisa ser respeitado. Inclusive, o Conselho de Medicina ele não impõe que talvez o profissional médico ele faça o devido procedimento, talvez, numa pessoa que ele não deseja. Mas isso precisa ser embasado. Porque o médico ele tem essa função precípua de salvaguardar a vida. Sim. Então, para que ele se contraponha a alguma questão, ele tem que estar documentado. É de suma importância. Excelente, excelente. Conosco aqui na bancada do Edley hoje está conosco o Dr. Fabrício Santos, falando um pouquinho sobre o direito empresarial e também sobre o direito aí, à atuação na área da medicina. Extremamente importante aqui os pontos que ele abordou com a gente está chegando aqui já na conclusão desse bate-papo, que sem dúvida foi muito proveitoso, deu para a gente compartilhar aqui, o doutor compartilhou conosco vários pontos importantes que a gente precisa realmente ter consciência, né, da atuação e da também necessidade de estarmos sempre alinhados com o profissional da área do direito para a gente entender como atuarmos e como exercermos a nossa profissão naquilo que hoje
estamos exercendo. Doutor, quero agradecer você aqui pela presença hoje no Edley, por tudo que você contribuiu, por tudo que você partilhou conosco aqui hoje. E vamos deixar um convite aberto para você voltar aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre as nuances, a gente falar às vezes sobre pontos e casos, inclusive você que está aí atuando na área da medicina, que tenha dúvidas às vezes, como o doutor falou aqui sobre a questão da exposição, da propaganda, de como você lidar também com um consultório mais na área, como se fosse realmente empresarial, porque você tiver qualquer dúvida, você pode deixar no comentário aí, ou pode encaminhar também pra gente via DM lá no Instagram do portal Notícia Franca, que vai estar, inclusive, compartilhando alguns cortes específicos e relacionados desse bate-papo aqui de hoje. E quero agradecer você, doutor, novamente pela presença aqui no Edley. Cada vez mais sucesso a você, a sua carreira, e fica o convite aberto para você estar retornando aqui. Eu que agradeço a abertura, a oportunidade e volto a parabenizar o projeto. Muito obrigado e até a próxima em breve. Com certeza. A gente fica por aqui e agradecemos você pela sua companhia hoje no Edley Podcast.